sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Aero. A Aero é a Associação de Arquitetos e Engenheiros de Rio das Ostras, que congrega engenheiros, arquitetos, técnicos, geólogos, geógrafos e universitários. Estamos aqui para compartilhar com vocês os melhores conteúdos, insights, ideias. Então, aproveita para curtir a nossa página, visita a nossa sede se você ainda não conheceu, vai tomar um cafezinho conosco. Estamos lhe aguardando e aguardando, inclusive, essa interação com vocês para trazer os melhores conteúdos. Meu nome é Aline Marques, sou engenheira civil, engenheira de segurança do trabalho e mestre em engenharia ambiental. E estou diretora da Aero. E hoje, para compor a bancada aqui comigo, o presidente da Aero, Almir Correia. Olá, sou o engenheiro Almir Correia, estou presidente da Aero. Prazer estar aqui com vocês em mais uma edição do nosso podcast. Aproveitar para falar do nosso principal patrocinador, a Caixa de Assistência da Mútua, que hoje está patrocinando esse evento. Inclusive, nós estamos com os copos lindos do nosso patrocinador. Acabamos de receber esses copos. Ganhamos o presente hoje. Olha que legal. Que Caixa bacana. de Assistência Profissional do CREA. Isso. Muito legal. Eu já tenho o prazer de receber, nós temos o prazer de receber um grande amigo, engenheiro ambiental, mestre em engenharia ambiental, conselheiro do meio ambiente aqui em Rio das Ostras, Vinícius Barão. Eu tive a honra de cursar o mestrado com ele, conhecer essa pessoa maravilhosa. E a gente teve o prazer de conviver juntos e estudar muito, né? Trocar várias ideias. E a gente trouxe ele para cá hoje para contar um pouquinho, além da sua história, né? Contar para a gente alguns insights sobre a engenharia ambiental aqui no nosso município. É um prazer te receber aqui, Vinícius. O prazer é todo meu, um prazer realmente grande, imenso, dividir a bancada com vocês nesse projeto do podcast da Aero, que é simplesmente fantástico. Eu sei o quanto vocês trabalharam, eu ajudei da forma que eu pude, mas isso foi construído a muitas mãos, mas principalmente a Aline encabeçando todo o processo, a Almir sempre no suporte, a Mari que está ali nos bastidores, sempre muito importante para poder fazer as coisas acontecerem. E quando recebi o convite, eu não hesitei em aceitar, porque a gente vai falar de meio ambiente, vai falar principalmente de licenciamento ambiental, que é a área que eu milito, é a área que eu milito realmente há 9 anos aí com a Mave Consultoria. Então, é um prazer realmente. Vamos fazer um grande bate-papo aqui para a gente poder gerar um conhecimento para essa galera que está chegando aí na área de meio ambiente, para poder fazer valer a pena tudo aquilo que a gente construiu, tudo aquilo que a gente tem de bagagem. Vamos transferir isso para a sociedade. Bacana. Eu, ouvindo você falar agora, Vinícius, me remeteu aqui lembranças de como nos conhecemos, desse convite que fizemos para você de representar a entidade enquanto conselheiro, e que tem feito com bastante maestria, com muita maestria mesmo. Assim, é um filme que vai passando na cabeça da gente e que é muito gostoso chegarmos nesse momento para bater um papo sobre o que a gente já vivenciou e tantas outras coisas que temos ainda para vivenciar pela frente, porque a Aero está viva, está atuante, está a cada dia se modificando, se remodelando, mais pessoas estão chegando e assim, tenho absoluta certeza que temos muita coisa para contribuir ainda. Com certeza. Com certeza. A troca vai ser muito boa. Eu tenho certeza. Sempre que a gente para bater um papo, para conversar, a gente estudou muito juntos, né? E essa troca, principalmente da engenharia ambiental, foi muito, muito agregadora mesmo, porque ele tem um conhecimento que é bem específico dessa área de licenciamento. Eu fiz um trabalho bem próximo a isso, só que na área de segurança do trabalho, né, trazendo esse conhecimento para a área de segurança do trabalho. Então, a gente teve uma troca boa de informação, né, e o suporte maravilhoso, né? E
quero que você conte pra gente, principalmente sobre essa sua área. Por que você escolheu essa área de licenciamento ambiental para trabalhar? Já foi, na formação, você já pensou nisso? Bom, não. Como todo jovem, né? A cabeça fervilhando e a gente tem várias opções. Antes eram muito menos opções, hoje a gente tem várias opções. Haja visto o EAD, e assim, a gente pode ir por várias áreas. E eu sempre gostei muito de animais. Tenho cavalos e tal, e gosto demais, pratico esporte, laço. Então, assim, eu sempre me direcionei minha cabeça e falei, cara, acho que eu vou ser um grande veterinário. Eu vou ser veterinário de animal de grande porte e tudo mais. Não foi possível, e aí eu vou procurar alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Não vou ser veterinário, mas vou estar próximo do meio ambiente. Eu tenho que ficar próximo do meio ambiente, eu não posso desgrudar dessa veia que eu tenho, que corre em mim. Vem lá desde meu pai me incentivando a ficar próximo de animais e que traz grande ensinamento pra gente. E aí eu fui escolher engenharia ambiental. Na época, o Vitor Vinícius, que hoje é meu sócio, já trabalhava na Secretaria de Meio Ambiente. E aí eu, sempre perto dele ali, ele falou, cara, então vamos fazer engenharia ambiental junto? Então vamos. Aí demos as mãos e fomos. E aí fizemos a engenharia ambiental, começamos lá em 2008. Fizemos até 2012. Ao longo desse período, nós conhecemos o Vitor Almeida Bastos, que hoje está em Boston. Simplesmente pediu licença prêmio, licença sem vencimento e foi. E está para lá, nem sei se volta. Marcelo Cruz Faria e Marcelo Nogueira Lima. Esse foi o time, né? O time que nós montamos, esse é exatamente o time. Que a gente resolvia realmente todas as questões. Fechamos esse grupo de estudo, cada um com sua personalidade. A gente foi conhecendo. Marcelo Nogueira sempre mais um pouco retraído. Vitor meio nerdzão. Vitão mais desenrolado. Eu chegando. Marcelo Cruz muito prático. Sei que a gente formou um time e a gente resolvia simplesmente tudo, desde exercícios mais complicados. E assim foi indo. E aí a gente falou, vamos montar uma empresa, gente? Então vamos. A gente já se dá tão bem na parte... Na academia, na academia, vai que dá certo. Por certo. que não na vida? E tá dando certo até hoje. São 9 anos. 9 anos. E aí fizemos a engenharia ambiental. E aí logo depois os dois Marcelos eram técnicos de segurança. E falaram, Vinícius, e Vitor Vinícius, vamos fazer engenharia de segurança, porque casa muito bem. Sim. Né? A área de segurança, complementar, a Aline sabe mais do que ninguém, a Almi também, porque casa muito bem, complementa muito bem. Então, eu falei, então vamos. Aí caí na área de segurança do trabalho, mas eu sou muito mais voltado para a área de meio ambiente. E aí fizemos após, fui pela Redentor ali em Macaé. Depois disso eu fiquei um período sem estudar, mas trabalhando e tudo mais. Aí surgiu uma pós-graduação em Ciências Atmosféricas na UENF, no Laboratório de Meteorologia. Muita gente passa ali no PT, olha aquela bola branca lá em cima, né? O que é isso ali? Ali funciona um laboratório de meteorologia de pessoas com extrema competência para poder fazer todos os estudos. Às vezes falta incentivo, às vezes falta algumas coisas de fomento e tal, mas principalmente a Justi, que pega lá na cabeça e é uma excelente pessoa, uma excelente professora. Agradeço muito a ela, Justi, por todo o conhecimento prestado junto com os outros professores, Zimar, entre outros. Aí fiz essa pós em Ciência Atmosférica. E logo depois fiz a prova para o mestrado, e aí eu conheci a Aline mais, pude conhecer um pouco mais, a gente estudou junto e fizemos um mestrado em Engenharia Ambiental ali no IFE, e aí essa foi a minha formação acadêmica. Que jornada, hein? Tem um jornada, só caminho. Até aqui já é... rapaz estudioso. Não, já saiu de um lá caminho. com um empreendimento montado, né? Com uma empresa... Exatamente. Né? 9 anos de MAV De MAV Consultoria. De MAV Consultoria. 9 anos. E o bacana do nosso podcast hoje, falando tanto da área ambiental quanto dessa área de segurança do trabalho, é o mês que estamos vivenciando, né? Que é o mês de abril, abril verde. Então, nada mais perfeito do que fazer esse podcast hoje para tratar desses temas que são de suma importância e realmente da academia para a vida. É isso. Muita coisa acontece. Ao longo desse período, a gente tem entre certidões ambientais, licença de prévia, licença de instalação, licença de operação, licença ambiental simplificada,
Dentre outras, tantas essas modalidades, a gente tem mais de 70 licenças de serviço prestados, né, entregues, principalmente nesse eixo aqui, Casimiro, Rio das Ostras e Macaé, mas tem também licenciamento no Espírito Santo, em outros estados. A gente tem se dedicado a militar nessa área. Inclusive, você fez a formação de perito, né? Exatamente. Perito ambiental Exatamente. judicial. Faltou comentar sobre a questão de perito. Nós fizemos o curso lá no Rio e um excelente curso, por sinal. Deve fazer. Perito é todo profissional que tem a expertise daquela área e ele pode ser perito, mas aí ele tem que fazer realmente o curso para saber como se portar, para se portar do lado, né, quando ele for solicitado pelo juiz ou pela parte, né? Então foi um período importante, foi muito legal. A gente tem bastante coisa para conversar. Isso é bem bacana. A Aline falou, como a Aline mesmo comentou, e eu tinha já feito esse lembrete de como nos conhecemos e tudo mais. Hoje você está no Conselho de Meio Ambiente do município de Rio das Ostras. Quais são os desafios de ser um conselheiro por uma entidade de classe e, ao mesmo tempo, atuar com grandes ações que a prefeitura traz para o município? Como é que é essa dinâmica de... É uma dinâmica muito que demanda tempo, né? Porque você tem que desprender o tempo para fazer as reuniões. A gente passou por um período de pandemia aí que tínhamos reuniões online e realmente tem que se dedicar, porque chega a pauta para você e você não pode simplesmente chegar lá no conselho, numa reunião do conselho, representando uma entidade que é a nossa querida Aero, sem ter um mínimo conhecimento, sem ter um mínimo de opinião, né? Para poder ajudar a construir alguma coisa. Então, é um ambiente realmente que a população tem que se aproximar. É um lugar que a população tem voz, sociedade civil organizada, tem que chegar para perto mesmo para poder levar suas opiniões, suas demandas. Então, assim, eu sou o conselheiro da Aero. A Aero tem a cadeira no Conselho de Meio Ambiente das Ostras e eu sou o titular lá. A Vanessa é a suplente. Procure, é o que eu falo com as pessoas próximas, procure quem é o conselheiro, quem é a pessoa que está próxima lá, leva suas demandas, traz suas demandas para cá, traz para a Aero para a gente poder sentar, debater e levar. Não adianta também chegar num dia antes e falar, pô, tem isso. Então traz aos poucos que a gente vai amadurecendo a ideia e vai tentando a melhor maneira possível de levar e participar, né? Levar as demandas para que as discussões aconteçam e tenham as melhores soluções possíveis para os munícipes. Ao longo desse período, passaram muitos temas lá pelo Conselho e é legal que você fica inteirado do assunto, de tudo que ocorre na cidade, né? E relacionado ao seu tema. Então, não fiquem com medo de participar de Conselho, porque é extremamente importante. Eu cheguei lá no biênio de final de 2019, né? Participei da eleição no final de 2019. Né? E para o biênio 2021, você me deu esse desafio. E aí eu lembro que eu cheguei muito cru, não sabia muito o que falar, fui entendendo as dinâmicas, fui lendo o regimento e tal. E aí fomos bem, em 2021, fizemos o discurso juntos, peguei para reeleição, né? Sim. Mandei, falei, Almir, olha isso aqui, tá certo, tá bom? Eu falei, tá legal. E aí, na época, a gente foi até no colégio... Foi no Abdala? No Abdala. Fiz o discurso, fizemos as alianças que tínhamos que fazer e tal, e saímos de lá reeleitos como a entidade que mais recebeu voto para poder representar, continuar com a cadeira. Nesse período, passaram por lá muitos temas, mas eu destaco três. Três temas foram muito importantes, que é a revisão do plano de manejo da área de Itapebus, área que é a área de relevante interesse ecológico, revisão do plano de manejo da APA da Lagoa de Iriri, a área de proteção ambiental, que foram feitos pela Detzel, empresa que foi contratada, né, com o dinheiro do Fundo de Meio Ambiente e tudo mais, passou por rigoroso processo. E o Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, que foi o primeiro deles, que foi feito sob a tutela do professor Marcos Poletti, que é lá de Santa Catarina. Tá? A gente buscou participaram, né? Teve um edital, mas buscou um nome realmente de ponta para poder
para poder comandar isso. E aí eu lembro que são muitas oficinas, por exemplo, para alinhamento do conhecimento, porque eu sou engenheiro ambiental. Tem a outra que é a munícipe, tem um outro que é geólogo, tem um outro que é da Secretaria de Meio Ambiente. E aí como que eu vou fazer para começar as oficinas e construir objetivos, metas, desenvolvimento do documento, né, do plano. Então vamos fazer um alinhamento. Aí lembro que na época de pandemia fizemos de forma online, né, tudo registrado, bonitinho. Todo o alinhamento, ele explicou pra gente que era um projeto Orla, o que estava acontecendo em termos de Orla no Brasil e no mundo, quais as melhores ideias que a gente poderia ter, ideias de documentos já formulados, trouxe a experiência dele lá de Santa Catarina, né, das praias lá de engordamento de praia e tudo mais. Então, foi importante, foi um período de muito aprendizado. Não tem isso, né? Você participa do conselho, você participa das oficinas, você acaba conhecendo pessoas e acaba ampliando o seu conhecimento. Muito, muito. E aí, participar dessas oficinas para construir esses 3 documentos foi um motivo de grande alegria, realmente. Para além disso, a gente participa das câmaras técnicas. Uma das câmaras técnicas que eu gosto de participar, já que eu gosto de licenciamento ambiental e trabalho com isso, é a câmara técnica que faz a questão de recurso. Tem um processo de licenciamento ambiental, sei lá, o cara deu entrada, o limite máximo para ele dar entrada são 120 dias antes do vencimento, isso vem na condicionante. Ele dá entrada, perdeu esse prazo, ele deu entrada, fez os trâmites, renovou a licença dele, mas ele vai sofrer uma sanção. E aí ele faz não aceita, não é conivente, não aceita aquilo, faz um recurso, o recurso chega lá e a gente julga esse recurso dentro da legislação, com apoio da JAR e tudo mais. Certo. Então eu gosto de fazer esse tipo de trabalho, fizemos com a Vanessa alguns, mais uns outros integrantes de outro, monta-se uma comissão e eu sempre gosto de fazer parte dessa comissão, porque tem a ver com o meu nicho de trabalho. Agora, a questão do recurso, a gente sabe que o Conselho ele consegue apoiar, né, projetos que sejam de interesse público, de interesse da sociedade, e através ali do Conselho, o cidadão ele consegue apresentar um projeto ambiental que possa ser patrocinado pelo recurso que hoje o Conselho detém? Consegue. Ele tem que fazer o seguinte, ele sozinho, o munícipe sozinho, vamos combinar que tem força, mas tem menos força do que uma associação. Uma entidade. Ele, por exemplo. Certo. Então, a minha orientação procure uma entidade, por exemplo, não seja a ERO, que seja outra, mas venha até a gente, que a gente está... Pode ser uma associação de moradores, por exemplo? Pode, claro, uma sociedade civil organizada. Perfeito. Leve esse projeto até a Secretaria de Meio Ambiente, mostre lá, procure lá o Johnny, procure o Nestor, procure, né, quem está lá nessa sessão, nessa questão, está lá para resolver esse tipo de questão, apresente a eles e aí eles vão colocar as ponderações, ver se é viável, ver se não é. Se não for viável, já vai responder na hora. Se for, ele vai acatar, vai organizar do jeito que tem que organizar e tem um regimento e ele vai passar lá pelo conselho em determinado momento. Se for plausível, a gente vai votar e vamos embora. Eu achei excelente essa contribuição do Vinícius e a pergunta foi proposital porque temos muitas associações no município de Rio das Ostras. Temos a AERO, que é uma das, e temos muitas outras associações, inclusive as de moradores. Sim. E muitas das vezes falta essa informação, né, para o presidente, para os diretores dessas entidades, que eles podem fazer uma captação e, com isso, fortalecer o vínculo tanto associativo como de trazer benefícios para o município. Óbvio. Porque muitas vezes começa num determinado bairro, um pequeno projeto, e se torna algo maior, que pode ser assumido por outras associações e, de modo geral, pela própria prefeitura e pela própria sociedade. É importante passar por um profissional, porque, assim, às vezes a pessoa tem a ideia, mas a gente sabe que um projeto ali, mais do que ninguém, requer produção, desenvolvimento, papapá. É muito trabalho antes do projeto ele tem que estar escrito. E o ideal é que chegue lá escrito dentro das normas. Não adianta chegar com, né, escrito à mão, por exemplo. Tem que chegar padronizado para poder, já de início, já logo começar certo. Aí é o link que a gente tem buscado hoje dentro da AERO, que é fazer essa conexão com outras associações. Estivemos recentemente na associação do Marileia, estivemos também lá na associação ali próximo do... Na Enseada. Tivemos lá na Enseada. Terra Firme. Tivemos lá na associação Terra Firme, a convite do João,
que é um dos diretores lá, para ver aquela situação que o Terra Firme vive hoje. E aí veio realmente essa ideia da Aero fazer uma aproximação com outras entidades, de modo a contribuir, porque cada entidade tem a sua característica. Sim. Né? E aí o que você falou é claro, muitas das vezes a associação de moradores, com a diretoria que tem, profissionais de outras áreas, não teriam a condição de escrever um projeto dentro das condições que se espera lá no conselho. Mas ela buscando uma associação de classe, né, batendo lá na porta da Aero, ela vai conseguir ter esse projeto escrito e aí se apresenta em parceria. É uma grande possibilidade que a gente tem, inclusive, para fomentar mais coisas no nosso município, porque a Rio das Ostras tem uma característica de pessoas muito capacitadas. E muitas das vezes passar isso para o papel tem esse problema. Mas é uma dica que fica dessa nossa conversa. Procura a gente lá, que eu vou adequar na parte do meio ambiente. Vai passar pela mão de Aline, que a Aline é expert nisso. Exatamente. Me ajudou muito na formatação e na questão do textual, né, da minha dissertação. Aline, esse pedaço aqui, pô, acho que não casa, Vinícius. Peraí. Eu acho que fica melhor. Corta esse pedaço aqui. Mas Aline... Vamos fazer uma sequência. Mas a Aline, eu li sei lá quantas palavras. Corta. Fiz ele aprender um programa rápido. Baixa aí esse programa, vamos fazer... Para fazer o fluxograma. Corta. Tá bom, Aline, tá bom. Aline sendo Aline. A orientadora... não, mas já tinha me formado, né? Então tá certo. A mestra estava orientando. Eu demorei, eu fui um dos últimos. Porque o seu foi bem complexo. Porque o meu realmente teve que... Você fez a parte prática. Vamos falar sobre o seu tema. Qual foi o tema da sua dissertação? A minha dissertação, eu fiz uma ferramenta de política ambiental que foi justamente na parte de licenciamento ambiental na área de segurança do trabalho. Então, se você tem que licenciar... Dentro da obra, né? Para construção, para iniciar civil. A construção. Se você vai fazer um licenciamento ambiental para uma empresa começar a sua produção e você não vai pensar na construção, por quê? Porque dentro da construção ela é muito complexa para você pensar num ambiente laboral de uma forma simplificada. Então, vamos fazer uma padronização de licenciamento do ambiente laboral. Então, foi justamente isso. O meu foi compostagem orgânica semi-automatizada, estudo de viabilidade com leiras estáticas e aeração forçada. Você tem lá os métodos tradicionais de compostagem, né? E as pessoas revolvem aquilo e tal, de tempo em tempo tem que revolver. Pô, vou tentar fazer... Já existem os modelos, mas não do jeito que eu fiz. Vamos tentar automatizar isso. E aí automatizei tudo, coloquei uma ramificação de tubo embaixo, um compressor, com a válvula solenoide, com controle de temperatura e tudo mais, porque o micro-organismo ele tem uma faixa ótima de atuação, de temperatura. Se a temperatura aumenta, dificulta a capacidade de ação do micro-organismo para decompor a matéria orgânica. Se ela está abaixo também, não resolve, também dificulta. A umidade, por exemplo, não pode estar acima, porque ela entra nos meios que o ar tem que transitar, e aí passa de uma decomposição aeróbia, que usa a aeração, né, para uma decomposição anaeróbia, que dá o odor de ovo podre que a gente fala, né? A proliferação do micro-organismo. Exatamente, passa de aeróbio para anaeróbio, a gente não quer isso, porque o odor, inclusive, é um limitador de você construir uma usina de compostagem, né? Para a região, né? Para a vizinhança e tudo mais. Então, tinha um controle de temperatura, de umidade, e aí chegava um determinado limite, chegava a informação lá, acionava, abria a válvula solenoide, o compressor funcionava e vinha por baixo, aerando, aí diminuía a temperatura, ficava no ótimo, cortava, o compressor enchia, ficava cheio lá de novo. Gente, esse vídeo tá no YouTube do Vinícius, no YouTube. No canal tá dele. No canal do YouTube, bota lá. É muito interessante se ver, porque quando ele fala do experimento, a gente até imagina algo pequeno. O negócio é muito grande. E eu complexo. Ele cortou madeira para construir desde o começo as leiras. De tudo até pegar o bambu, cortar, montar o bambu. E aí eu coloquei uma manta no chão com a canaleta para coletar o chorume, né?
o líquido, né, o percolado, e aquele percolado também teve uma ação muito satisfatória quando eu apliquei nas plantas, então tinha muita qualidade ali, e eu tive uma dificuldade porque foi feito inicialmente, pensado, aproveitar até mandar um abraço para o José Augusto, que foi meu orientador, que foi importantíssimo na construção, sem ele eu certamente não teria conseguido. Esse material seria esse projeto inicialmente seria para fazer compostagem de sobra de alimento dos hortifruti. Você passa aí na frente dos hortifrutis aí de Rio das Ostras, a quantidade de alimento que é jogado fora muito absurdo. Enorme. E isso vai para o aterro sanitário. Sim. Isso vai para a área de transbordo hoje em dia, né? Que o nosso aterro sanitário o limite dele já se excedeu, ele já completou a faixa dele. E aí vai para a área de transbordo a gente gasta um dinheiro para poder destinar em outro município, tá? Então, assim, deve ir para o aterro sanitário somente o que é rejeito. E esse é um conceito importante que a gente tem que se atentar. Diferenciar resíduo de rejeito. Exatamente. Resíduo. O que é resíduo? Resíduo é que tem tecnologia, ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reutilizado, ele pode ser reciclado, ele pode ser compostado. Esse é o resíduo. O rejeito não. O rejeito ele já estourou esse limite, ele não tem mais como fazer com ele, ou ele também não é economicamente viável. Para fazer ele, reduzir, reutilizar, vai gastar uma grana que é muito alta, então não é viável economicamente. Então aí ele vira rejeito. E deve ir ao aterro sanitário somente o rejeito, porque aí a gente aumenta a vida útil do aterro. Sim. Uma célula que é aberta, para durar aí, né, você coloca lá, sei lá, tantas toneladas de resíduo, caberia quantos, tipo, se fosse só o rejeito. Se a gente aproveitasse, por exemplo, o resíduo dos hortifrutis e tudo mais, galhada, corte, galhada e podre, para fazer a compostagem, reaproveitar o composto orgânico para poder nutrir as plantas, nutrir, entendeu? Então, assim, foi nesse sentido. Qual é a dificuldade de se implementar, né, uma pergunta básica para que as pessoas entendam, qual é a dificuldade de se implementar um sistema desse de controle para essas áreas que... Almi, aí entra muita questão para onde o dinheiro vai, né? Para você ver, tem uma passagem que eu li no livro, eu não sei se foi Gestão do Amanhã, que diz o seguinte: para você ver, para você entender qual é a intenção das pessoas, do político ou de quem quer que seja, você tem que ver o caminho do dinheiro. Sim. Se o dinheiro não é destinado para isso, e também e outra coisa, e mão de obra não digo qualificada, porque, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente Rio das Ostras, todas as pessoas que estão ali são extremamente qualificadas. Na de Macaé, idem. Assim, mão de obra em quantidade para poder fazer acontecer. Porque são muitas demandas para os caras e não tem tempo de pensar. Exatamente. Política e processos, né? Exatamente, política e processos. Eu sou muito favorável a capacitar principalmente entidades. Eu acho que tudo parte de uma entidade de classe. Quando você tem uma parceria de um convênio, né, do ente público com uma entidade de classe, eu creio que essas lacunas elas conseguem ser fechadas mais rápido, porque você consegue trazer o maior ferramental que você acabou de citar, que é a mão de obra, né? Você consegue, com essa mão de obra, qualificar para aquele tipo de atividade e gerar realmente um resultado de contenção de custo, que você acabou de falar, que geram... Exatamente. Outro conceito que é legal, que eu tenho a oportunidade aqui, é uma baita de oportunidade de falar, dois conceitos: destinação e disposição. Você dá destino ao resíduo. Vou pegar aquele resíduo, vou reciclar ele, se dá um destino. Agora, disposição ambientalmente correta, você dá o rejeito. Você vai dispor ele no aterro sanitário. Certo. Exatamente, entendeu? Sim. Então, resíduo e rejeito são um conceito importante, que é acompanhado de disposição e destinação final ambientalmente correta. São coisas que a gente tem que... Para começar a conversa, esses conceitos têm que estar claros na cabeça. Entendeu? Por mais que se fale muito, ainda temos uma grande dificuldade de pegar esse resíduo e fazer a destinação dele para conseguirmos... Às vezes até na área técnica é difícil da gente entender ou parar para perceber, realmente isso é para aquilo, isso não serve.
imagina para quem não é da área técnica. Então, é um trabalho que nós precisamos sempre disseminar esse tipo de informação. Quem trabalha na área offshore e tudo mais, tem, por exemplo, a classificação de cores lá para resíduo, né? Azul, Sim. papel e tal e tudo mais. Pô, ali na empresa, você tá com aquilo, DDS, informação e tal, todo dia, uma hora você acaba aprendendo. Mesmo que você não se ligue tanto nessa questão de meio ambiente, uma hora, organicamente, por associação, você vai... Você tá no automático já, joga ali no... Exatamente. Nas nossas residências não precisa ser assim. Poderia ser simplesmente resíduo seco e resíduo úmido. E aí uma coleta seletiva funcionaria bastante. Agora, eu ouço muito, Vinícius, e acho que você é uma pessoa que pode dar essa resposta para a gente, ou pelo menos nos orientar. A questão a cidade dispõe de catadores ou de... Como é que é o conceito do pessoal que se junta ali? Os recicladores. Os recicladores treinados, concurso para isso. Porque muitas vezes eu vou fazer lá na minha residência essa questão de fazer a separação do resíduo. E aí vou colocar em sacos separados e vou colocar lá no local para coleta. Nós temos hoje, no município de Rio das Ostras, essa coleta? A regular? Essa coleta então, regular? Nós temos Ou ali... mesmo organismos, né, de catadores. Então, nós temos associações pequenas, né, mas espalhadas, né, com ações espalhadas. Isso a gente tratou na revisão do Plano Municipal de Resíduos Sólidos da cidade, que eu acho que a empresa não entregou um material de qualidade e por isso foi suspenso. Tá? Tava em curso e tudo mais, mas foi suspenso. Foi isso que foi falado na última reunião do conselho, na penúltima, né? Porque a última eu não pude participar. Justifiquei, inclusive. Sim. Mas isso foi trabalhado nas oficinas iniciais. Não é o principal meio de coleta, o principal meio, óbvio, mecanizado, mas são extremamente importantes. São atores extremamente importantes, sobretudo na parte ambiental, e é importante que se dê contrapartida na parte social para essa classe. É importante que se dê contrapartida social para essa classe, que acolham, que a gente possa acolher eles, né, o poder público possa acolher e dar informação e dar treinamento e fomentar eles e trazer eles para perto, porque eles são atores extremamente importantes no sistema de coleta. É um trabalho muito necessário, até porque eu vou falar como experiência própria durante muitos anos, como a minha empresa funcionou dentro da minha casa. Então, a empresa tinha alguns pontos relevantes, inclusive o da coleta seletiva. E a gente fazia toda a separação, a segregação. E aí, o que tinha que fazer? Encher o carro de resíduo para entregar numa base que fica ali na Ouro Verde, inclusive. Na entrada da Ouro Verde. Sim, e entregava lá. Com o tempo, isso vai te cansando. Ih, tem que levar o lixo, tem que levar, quem que vai levar? E o carro tá limpo, não pode, né? Eu percebo pela nossa fala aqui e até no visual que existe uma lacuna de um processo que a gente precisa trabalhar para melhorar, porque Rio das Ostras que no município de Rio das Ostras vai, porque assim, política pública, beleza, mas ela tem que ter partir de algum lugar. Sim. A ornamentação não, organização, projetos para a orla de Rio das Ostras vão partir do Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro. Sim. Ações, o que pode, o que não pode, que tipo de elementos tem, para onde eu vou, o que eu faço. APA da Lagoa de Iria, área de Itapebus-Sus. Plano de manejo. Então, coleta de Rio das Ostras. Qual é o diagnóstico que a gente tem? Para onde a gente vai? O Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da cidade, que é preconizado pela 12305 de 2010, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, né? E falando de fonte de pesquisa, a ABRELP, a Associação Brasileira de Limpeza Pública, é uma grande fonte, que inclusive eu usei muito na minha dissertação, e o SINIR também, que é o Sistema Nacional de Informação de Gestão de Resíduo, né? Que é o órgão federal, que é importante fonte. Então, é isso. Acho que seria uma oportunidade de desenvolver na nossa entidade uma palestra para catadores
do nosso município, Podemos. para que eles tenham essas fontes de pesquisa, para eles poderem até ter um conhecimento maior, porque muitas das vezes a gente sabe que, em função do desemprego, de uma série de questões que envolvem a política, o cidadão está ali naquela condição de ter que ficar fazendo, né, catando o resíduo para poder separar, coletar e vender, mas muitas vezes ele não tem o conhecimento, né, até de usar o EPI, né, usar um EPI para poder mexer ali no lixo e assim, acho que de certo modo nós podemos desenvolver um treinamento informativo. Informação importante que nunca nunca é demais de lembrar. Questão de perfluorocortante, né? Sim. Exatamente. Na sua própria casa, quando você vai guardar, quando você pensa no catador. Você vai descartar, né? Deixa um aviso. Exatamente. Pensa no catador, usa a caixa Tetra Pak para poder abrir ali, colocar dentro e tal. Pensa no cara que vai coletar ali o seu resíduo e que, na verdade, ele não é o lixeiro. O lixeiro somos nós que estamos gerando resíduo. Exatamente. Eles são os catadores, os coletores de resíduo que prestam esse papel tão importante para a sociedade. Perfeito. Vamos botar isso aí no nosso escopo de trabalho de casa e gerar um treinamento para essa classe que está aí e que a sociedade tem que olhar com outros olhos, não, o cara está mexendo aqui, não. Realmente, vamos facilitar a vida do catador, da pessoa que está indo lá fazer essa... É uma pauta importante. Né? Vamos colocar isso aí? E vamos para uma outra pauta muito importante. Antes, gostaria de novamente pedir às pessoas, aos nossos seguidores, aos profissionais da engenharia, aos profissionais da arquitetura, aos técnicos industriais e estudantes, conheçam mais sobre a Aero, estejam presentes no cotidiano, na vida cotidiana da entidade, tragam suas contribuições. A Aero é uma entidade de classe que busca, com seus profissionais, levar melhorias na área técnica para a sociedade. Esse programa hoje está sendo patrocinado pela Caixa de Assistência da Mútua. Conheça um pouco mais sobre a Mútua. A Mútua é a Caixa de Assistência do Sistema Confiacrea. Você que está pensando em fazer uma melhoria na sua empresa, você que está pensando em comprar um insumo, um veículo para a sua empresa, ou mesmo fazer uma viagem, conheça um pouco mais sobre a Caixa de Assistência Mútua. Tenho absoluta certeza que você vai ficar muito feliz com os benefícios que a Mútua tem para você. Então vamos passar para a nossa próxima pauta? Vamos. E ótimo. A pauta, assim, do seu carro-chefe, licenciamento ambiental. Nossa, eu tenho tanta dúvida sobre isso. Tantas dúvidas, não só você, várias pessoas têm. Inclusive, vai servir muito para a nossa sociedade civil que vou abrir um comércio, um negócio. O que precisa de licenciamento ambiental? Vou abrir uma funilaria, um lava-jato, isso aí. Preciso, não preciso? Onde eu posso instalar? O que precisa? E muitas pessoas, quando abrem um negócio, elas não pesquisaram sobre o negócio. E aí entra nas exigências. Você precisa disso. Quando o cliente procura um engenheiro, normalmente ele não sabe nem o que ele precisa, não é isso? Exatamente. Eu preciso de um engenheiro, eu não sei o que é para fazer, não. Então conta pra gente. Fulano de tal, pediram pra eu te ligar, cara. Falaram, dá pra você dar um pulinho aqui? Aqui é o Cezinha da Like, eu estou abrindo uma empresa, eu quero saber o que eu vou fazer com a questão ambiental. Se não for banda de forró, Cezinha. Bom, vamos lá. Empreendimentos, vamos começar assim. Empreendimentos que eu já licenciei, né, algumas atividades de impacto, né, diversos. Lava-jato, marmoraria, oficina mecânica, usinagem solda, empresa de montagem e manutenção de risers, laboratórios de ensaios ambientais, usina de asfalto, artefato de cimento, enfim, posto de gasolina. Posto de gasolina. Está ligado diretamente ao KNAI da empresa? Está ligado ao KNAI da empresa. Quando você já começar dando uma dica tanto para o empreendedor que vai abrir um empreendimento, né, uma atividade, quanto para quem está começando na área ambiental, como, eu vou prestar uma consultoria, né? Sair, tem uma bagagem da tal, como é que eu vou fazer? Primeiro passo para eu fazer um licenciamento, vamos lá. Você é um empreendedor,
Você passou aqui no Costa Azul, aqui, Mariléia, em algum lugar, no centro de Rio das Ostras, viu um terreno, aquele terreno maravilhoso. Fala, cara, aqui cabe meu empreendimento. aqui é meu lugar. E aí você procura o proprietário daquele terreno, compra o terreno, ou você aloca o terreno, né? Aluga o terreno, monta o empreendimento, e aí você descobre, pô, a Secretaria do Meio Ambiente bateu aqui, cara, e eu tenho que fazer o licenciamento ambiental. Vou ligar lá pro Vinícius. Vinícius, dá um pulinho aqui. Vou lá e chego lá. Primeira coisa, consulta prévia. Primeiro passo. Consulta prévia. O que é uma consulta prévia? É uma certidão expedida pela Secretaria de Fazenda que, baseada no zoneamento ambiental da cidade e o KNAI da atividade que você vai desenvolver, ela diz, ok, você pode exercer sua atividade nesse local. Por que isso é importante? Para não causar prejuízo. Por exemplo, você montou todo o empreendimento, você vai regularizar e o zoneamento diz que você não pode ter aquela atividade naquele local. Já pensou nisso? Nossa. Que transtorno. O cara investiu uma grana. Então assim, olhei um terreno, vou montar um empreendimento ali, cara, vou fazer uma consulta prévia. O meu KNAI é esse, oficina mecânica. O lugar é esse, o endereço é esse, tudo preenchido online. O local é esse, meu endereço é esse, bota o IPTU do terreno, tudo mais. Depois de X dias, vai chegar a certidão para você, aprovado e aprovado. Se está aprovado, dali você vai negociar com o cara e falar, ó, eu posso fazer aqui, porque a certidão consulta prévia deu ok e tal, eu vou ter que fazer o licenciamento depois, então vamos fechar o negócio e tal, procuro o responsável, e o responsável vai te direcionar no licenciamento ambiental. Então, assim, de extrema importância isso, de extrema importância. Às vezes passa batido e pessoas têm tido transtornos absurdos porque simplesmente ele não pode ser legal. Sim. Ele não pode estar legalizado. Uhum. E aí implica em financiamento do BNDES, implica em novos negócios, vai prestar serviço para oficina mecânica, de novo, que é o impacto local, né? É o que a gente vive aqui. Sim. Vamos pegar isso, um exemplo pequeno, você espelha isso para um exemplo grande, né? Uma indústria grande, mas uma oficina mecânica, você vai de repente ter uma empresa de transporte que tem X veículos, você quer pegar um contrato com ela, mas ela precisa prestar conta no sistema de gestão dela que o fornecedor dela é licenciado. E aí você não tem a licença, você não pode prestar o serviço para ele. Ou seja, te limita de crescimento. Então, essa é a minha dica para o empreendedor, para o empresário que vai construir. Tá? Tem algo interessante nesse caminho, porque geralmente não, a maioria das vezes eu vou tratar a empresa como sendo um ser diagnosticado pelo clínico geral. Fala assim. Uhum. O cara vai abrir um empreendimento, a primeira pessoa que alguém fala para ele que ele tem que buscar é o contador. Né? Então o contador é o clínico geral nessa história. Inclusive um grande abraço para os contadores, em especial o nosso contador Márcio da Azul, que é um cara fora de série. Então procurou lá o contador muitas das vezes acaba indo direcionando ele. E aí a gente busca e até pede que os contadores façam contato com a Aero para que tenha essa parceria dos profissionais respectivos das áreas para poder orientar na hora dessa tomada de decisão do empreendedor. E aí ele busca o contador faz essas indicações, aqui você tem um problema, procura esse cara, aqui você tem um problema, procura esse outro cara, é o ponto-chave. O contador é um ponto-chave. Mas não é o único. E também não é o profissional adequado para fazer o licenciamento ambiental. Porque também tem muitos processos que ele junta o mínimo de documento, exatamente, vai lá e dá entrada. Por exemplo, no INEA você não consegue dar entrada com o mínimo de documento. Você tem que estar com aquele checklist completo. E aí, às vezes, as pessoas juntam o mínimo de documento básico, contrato social, CNPJ, não tem documento técnico nenhum da parte de meio ambiente, dá entrada. Aí gera um número de protocolo. Aí o contador, estou com o seu protocolo aqui, licenciamento ambiental, vai dar certo. Aí vem uma notificação com N exigências, coisas que ele poderia ter feito de forma antecipada, né? Não remediar, mas feito de forma antecipada, com um profissional adequado, para fazer o licenciamento para ele. Então, assim, economia de tempo, economia de dor de cabeça, né? Procurar o profissional correto. E aproveitando esse gancho, o licenciamento ambiental ele é uma exigência a nível federal, estadual e municipal. Federal, estadual e municipal. Vamos falar disso, mas primeiro vamos falar do cara que está começando, que vai prestar o serviço. Certo. Sim. Importantíssimo, você que está começando a prestar serviço na parte de meio ambiente, vá até o órgão municipal, até o órgão estadual, ou pesquise no site o checklist atualizado referente àquele tipo de atividade.
É uma licença de instalação que você vai fazer? É uma licença de operação? É uma licença prévia? É uma licença ambiental simplificada? É uma certidão de inexigibilidade de licenciamento, que é uma das modalidades? O empreendimento foi enquadrado, não precisa, ele está enquadrado na NOP NEA 46, revisão 6, ele está enquadrado na classe 1, que é inexigível de licenciamento. Mas ele tem que ter uma certidão, melhor, ele pode requerer uma certidão, que é uma certidão de inexigibilidade, dizendo que ele é isento de licenciamento. E aquele é o licenciamento ambiental dele. Porque o empreendimento dele não gera um impacto, é um impacto desprezível. Então, assim, pegue o checklist atualizado, porque é dali que você vai partir para o licenciamento. E se você não tem experiência, você parte desse checklist, da legislação, conheça a legislação, conheça esse checklist, os documentos que ele pede, conheça o empreendimento do cara e vá conversar com o cara. Aí você tem minimamente condições de responder as questões que vão surgir ali. Isso é minha dica para quem está começando assim, no ramo. E segue que vai dar muito certo. Mas aí tem a importância desse checklist atualizado. Você faz hoje um licenciamento. Daqui a 1 ano você vai fazer um licenciamento para o mesmo empreendimento. Pô, já tem um checklist, vou pegar aqui, vou lá. Mudou o checklist, tem outros documentos. O documento ali atualizou, tem que ter mais coisas. E aí você vai conversar com o cara, fecha um serviço, faz um orçamento em cima daquilo, só que mudou. E depois quando você volta pro cara para falar, pô, tem mais isso, cara. Vou precisar mudar. Essa atualização é anual ou não tem período? Isso é sistemático. Dentro quando vai surgindo a necessidade. Sim. Mas aí mudou, entendeu? Você fala pro cara, pô, cara, então, eu fechei com você, mas a gente vai ter que fazer mais isso não estava no escopo do... Olha só. Então, assim, são 2 dicas importantíssimas. Uma para o empresário e outra para quem está começando na área, que segue que vai dar muito certo. Aí, voltando na questão que você falou do licenciamento, ele tem as esferas federal, estadual e municipal. Quando o licenciamento vai ser na esfera federal? Quando o impacto ultrapassar ou ter quando ele pode ultrapassar, não é certeza que ele vai ultrapassar, limite de estado. Ou quando a própria atividade em si ultrapassa, por exemplo, o transporte. Eu vou coletar um tipo de equipamento, produto perigoso ou resíduo perigoso em Rio e vou levar para São Paulo. Licenciamento federal, nível federal, tá? Exemplos disso: aeroportos, hidrelétricas, né? Estradas, principalmente, transporte, beleza. Aí é o IBAMA. Federal, IBAMA. Licenciamento estadual, que no nosso caso do Rio de Janeiro é o INEA. Quando o empreendimento, o impacto dele tiver a capacidade de ultrapassar limite de município. Um empreendimento que eu faço aqui em Rio das Ostras que pode afetar Macaé. Casimiro ali que pode vir para Rio das Ostras. Tá? E aí, se no caso do federal a gente tem hidrelétrica, por exemplo, termoelétrica, por exemplo, transporte novo, por exemplo, rodovia, loteamento, indústria. Então, são atividades que podem ultrapassar o limite do município e aí o licenciamento vai ser no INEA. Até mesmo dentro do município, por exemplo, uma indústria, quando ele faz o enquadramento e ele dá uma determinada classe e o município não está apto a licenciar aquela classe de licenciamento, o licenciamento passa para o Estado. Porque como a gente vai saber isso? Onde eu licencio, que esfera vai licenciar? A gente vai fazer um enquadramento um pouco mais à frente, que vai dar uma noção mais ou menos disso. Mas, em linhas gerais, o INEA está ali, é o órgão superior à Secretaria de Meio Ambiente. Então, o meio ambiente daquele município reúne, a gente tem lá uma listagem de coisas que a gente tem que ter. Fundo Municipal de Meio Ambiente, Conselho de Meio Ambiente, corpo técnico, né, estruturado. E aí vai variar das classes. Por exemplo, se eu quero licenciar Lava Jato, eu tenho que ter esse corpo técnico. Se eu quero licenciar uma usina de asfalto, eu tenho que ter esse. Se eu quero uma indústria de produto químico, eu tenho que ter esse corpo técnico. E aí vai ampliando. E aí os municípios vão licenciando de acordo com o que ele oferece, com o que ele vai lá, INEA, eu posso fazer isso. Eu tenho esse corpo técnico estabelecido. Exatamente, o INEA dá a chancela para ele licenciar ou não. É bom licenciar o município, o impacto é local, está dentro do seu município. Sim. Você conhece o seu espaço mais do que ninguém. Arrecada dinheiro para o Fundo de Meio Ambiente. Com dinheiro você pode fazer um plano, revisão do plano de manejo, o plano municipal de gerenciamento costeiro. Você pode fazer diversas ações. Hoje nós, dentro do município de Rio das Ostras, temos todo esse corpo técnico que você citou? A nossa Secretaria de Meio Ambiente é extremamente atuante. O licenciamento funciona redondo. Funciona redondo. No site do INEA tem lá a listagem dos municípios que podem licenciar.
dentro do Estado. Então, falamos do impacto federal, né, da esfera federal, da esfera estadual e a esfera municipal é o impacto local. É a oficina, é o lava-jato, é a marmoraria, é o que está dentro do município, que o município pode licenciar de acordo com o que ele pediu lá no INEA, com o que ele está capacitado para fazer. Então, são essas 3 esferas de licenciamento. Me dá um exemplo. Um posto de gasolina, por exemplo, ele está na esfera municipal ou na esfera estadual? Então, vai depender. Por exemplo, em Conceição de Macabu, que não tem uma Secretaria de Meio Ambiente que licencia, o licenciamento é no INEA. Certo. Rio das Ostras e Macaé, que tem um corpo técnico que pode licenciar, é municipal. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, você agora matou a charada. Eu não preciso ter, né? Muitas das vezes a pessoa que está ouvindo, ela acha que essa questão da gente precisar licenciar pelo INEA, que a empresa tem que estar próximo ou no limite entre um município e outro. Não é nada disso. Não, o que vai dizer... É o impacto que ela pode causar na circunvizinhança de municípios. Exatamente. O que vai dizer para onde ela vai é o enquadramento que vai cruzar a informação do porte com potencial poluidor. Agora, conta pra gente, então, um exemplo prático que você licenciou aqui no município. Vamos lá. Vamos falar de transporte, sei lá, transporte de resíduo, que aí vai variar, vai, né, flutuar entre transporte de resíduo perigoso e não perigoso. Eu queria fazer um pedido. Sim. Você falasse do transporte, mas também falasse da oficina mecânica. Tá, que é local, pontual, que é nosso aqui. Tá. Então vamos lá. Para transporte, né? Divide-se em 2 tipos de resíduo. Primeiro, o resíduo perigoso, o resíduo sólido de saúde, por exemplo, resíduo contaminado e tudo mais. O resíduo classe 1, que pode ser uma água oleosa, pode ser outro tipo de resíduo contaminado. Então, esse é um tipo de resíduo. O resíduo não perigoso, por exemplo, resíduo de construção civil, resíduo sólido urbano, efluente sanitário, tá? Então, são esses tipos de resíduo que a gente vai tratar dentro do licenciamento ambiental. Vamos partir do princípio que você tem que ter um local que você faça um abastecimento do seu veículo. Você tem que ter ali uma nota comprovando, pegar a licença ambiental daquilo. Olha, eu abasteço o meu carro nesse local licenciado. Onde você lava o seu carro, sua frota, onde você faz a manutenção. Licença ambiental dos locais. Você sempre tem que fazer o seu serviço em locais licenciados, para você prestigiar. Não adianta nada você fazer o seu licenciamento, o cara da oficina mecânica se matar, fazer o licenciamento e você levar no outro cara que não é licenciado, porque não tem um mínimo de estrutura. Exatamente. Então, não é só numa empresa grande com um sistema de gestão roda que você tem que ter as evidências para poder provar e tal. Você tem que ter consciência de fazer, de ajudar o cara que está fomentar o cara que está agindo certo. Pedir mesmo, né? Você tem licença ambiental? Exatamente. O certo vai ser certo sempre. O errado pode ser que dê certo. O certo mas é certo. Tá na margem, né? Tá na margem. Exatamente. Então, licença ambiental desses fornecedores para você se resguardar. Vamos lá, o caminhão. Se for só resíduo não perigoso, a gente pode entrar, por exemplo, na modalidade da LAC, que é uma licença ambiental comunicada. O INEA fez esse procedimento. Da LAC é um sistema mais simplificado que, em detrimento de o analista analisar os papéis e tudo mais, você faz o licenciamento todo online no sistema, mas a fiscalização vai chegar para comprovar que aquilo que você falou é exatamente o que está lá, tá? E se você incluir o resíduo perigoso, aí não tem jeito, aí você tem que ir para a licença de operação, que é um processo tradicional. Tá? Então, do caminhão para o resíduo perigoso, por exemplo, você tem que ter o CIV ou o CIPP, que é um documento do Inmetro. Tá? O motorista, não basta ser a carteira lá C ou D, ele tem que ter um MOP, uma movimentação de produto perigoso. É uma série de... Você tem que ter um plano de atendimento à emergência. Se acontecer algum tipo de derramamento, alguma batida, alguma coisa, você está perto de um corpo hídrico, você derramou ali alguma água oleosa, um carro seu com produto químico de um hospital, bateu. Como que você vai fazer? Sua equipe é treinada para poder fazer aquele socorro? A documentação, exatamente. A FISP que para quem que você vai ligar? Você tem um plano de atendimento à emergência, o procedimento é esse, minha equipe está treinada, e eu tenho essa empresa aqui que me sustenta. Você pode escrever o próprio plano de atendimento à emergência, mas você tem que dar treinamento e tem que ter o pessoal, tem que ter o equipamento. Ou você pode fazer um contrato com a empresa privada que preste esse tipo de serviço. Entendeu? Vamos ainda nos caminhões.
O caminhão tem que estar com o documento em dia. Uma grande questão que no ano passado, que é até curioso, eu tinha um licenciamento em São Gonçalo, um veículo apenas para transporte de resíduos sólidos de saúde, o cara veio a notificação. Na época, a NOP-NE 28, que trata a norma operacional que trata do resíduo sólido de saúde, limitava, o carro tinha que ter idade mínima de 5 anos para poder, quando você desse entrada no licenciamento. Pô, o carro do cara passou de 5 anos, mas uma Fiorino impecável, manutenção em dia, documento ok, tudo certo. Atender legislação, não pode. O cara pegou financiamento, comprou outro carro, vendeu aquele, com 4 meses depois a resolução caiu, não precisava trocar o carro. Não precisava mais trocar o carro. Hoje não precisa, a gente brigou muito por isso. Tem um carro que é 2021, que tá todo esculhambado, pode estar todo esculhambado, pode estar ruim. Um carro de 2013 tá em dia, impecável. Então, assim, o INE acertou nisso, tirou para carros, veículos dos outros tipos de resíduos. Resíduo sólido urbano, por exemplo, eram 10 anos, e para resíduo sólido de saúde era 5 anos. Isso caiu. Isso foi um ganho que todo mundo, na verdade, todo mundo ganhou. Porque não tem como você ficar trocando de carro o tempo todo, enfim. É isso. Então, os carros têm que estar com o documento em dia, né? Tem que atender os anexos da NOP-NE 26, 27 e 28, que trata das diferentes classes de resíduo. Você vai preencher ali o documento do carro, MOP, tipo de resíduo, para onde vai, né? Você tem que ter, além das licenças dos fornecedores, você tem que ter a licença do destino do resíduo, provável destino do resíduo. A rota dele. Exatamente. Esse rotograma entra no plano de atendimento de emergência. Vou pegar aqui, vou entregar em Macaé. Você faz um rotograma, quando você manda para lá, no plano de atendimento de emergência já vem um rotograma daquela provável rota ali que você vai fazer, entendeu? Você tem que fazer por rota. A rota dali, né, até chegar no aterro sanitário. Certo. Tá? Você pega a rota da cidade principal, não a rota de coleta, né? A rota da cidade pro ponto final. Para onde você vai dispor o seu resíduo. Tá? Então, documento do caminhão, plano de atendimento de emergência, documento MOP, documentos básicos, como, por exemplo, se você vai garagear o empreendimento e tal, a planta do empreendimento, né? Garageamento, você vai tratar da água. No empreendimento de garageamento, hoje não entra mais na licença do Estado. Por quê? Porque o garageamento, o impacto é local. Antes você podia. E as licenças que vêm sendo renovadas, esse garageamento tem saído, porque o INE licencia a atividade. O garageamento é local, vai entrar na licença municipal. Entendeu? Isso é um outro gap. Quanta informação, hein? Isso é um outro gap também porque antes as licenças hoje ainda tem muita licença em que não é padronizado o objeto da licença. Eu quero transportar efluente sanitário. Você bota lá, transporte de efluente sanitário, papapá. Aí, entre parênteses, você botava, meu contrato, eu vou prestar um serviço que o meu contrato tem banheiro químico, eu faço extração, sucção de boca de lobo. Aí ia botando. Aí, quando você vai na licitação, o contrato é para mais ou menos para isso. Minha licença é exatamente. Já tá dentro. A licença do cara, do concorrente, está lá, transporte de resíduo classe 2A e 2B, que é a mesma coisa. Então tem a necessidade de padronizar. Tem que padronizar para ficar igual para todo mundo. Para não desmerecer, né? As mesmas condições. Exatamente. As mesmas condições. Porque o objeto da licença, você tem lá no formulário de caracterização do empreendimento ou no parecer técnico, você coloca lá o objeto, os quinais e o objeto da licença. E aí tem que ter uma padronização para sair igual para todo mundo. Então, assim, no transporte, eu acho que, no geral, é isso. Entendeu? Bem. A gente vai falar do enquadramento ali um pouquinho mais na frente. Mestre Vinícius dando uma aula pra gente, super didático. Você que tá vendo aí muita informação, pausa o vídeo, anota, volta. Importante. A mecânica. Oficina mecânica. Vamos voltar. Ainda um detalhe, por exemplo, nos caminhões, foto. O caminhão tem que estar já com os adesivos, né? Com aquelas informações, né? O número ONU, o número do produto. Exatamente, do produto, né? A numeração lá da ONU. Uma foto de cada lateral do carro, uma foto da traseira, uma foto da frente. É importante ter essas fotos também. Rastreador dos veículos. Os veículos têm que ter um rastreador. Procon fumaça preta. Os carros têm que estar passando por Procon fumaça preta, tem que estar em dia, né? Anexar lá no INE lá o boletim. Bastante trabalho. Tem muita informação. Esse é mais ou menos o
o que da parte de transporte. Oficina mecânica. Água, não, café. Importante o pessoal do Aero Júnior, que é um projeto nosso da Aero, pausar o vídeo e ficar atento a essa aula do nosso mestre Vinícius, porque tem muitos engenheiros ambientais chegando para perto da Aero Júnior, que é a nossa... É onde a entidade cuida dos futuros profissionais que virão para o mercado e que terão aí a oportunidade de trabalhar. Sim. Então já vamos deixar aqui gravado que o nosso mestre Vinícius vai fazer um bate-papo com os nossos formandos da engenharia ambiental que queiram conhecer mais a Aero e saber um pouco mais, antecipar, né? Exatamente. Conseguir pular alguns degraus e já chegar numa condição mais favorável para começar, para iniciar a atividade dele. Vamos lá, oficina mecânica e atividade, assim, no geral do impacto local. A gente precisa partir, por exemplo, de uma... Além da questão que eu falei da questão de zoneamento, pode, não pode, beleza, pode. Instalou uma planta do saneamento. É extremamente importante a planta do saneamento. Alguns empreendimentos, a planta tem que ser aprovada no órgão, né? Antigamente a gente tinha o COS e tudo mais. Sim. E tinha que ser aprovada. Aí entendeu-se que em alguns empreendimentos, por conta da complexidade, não precisa mais ser aprovado. Beleza, você vai fazer uma planta de saneamento. O que contempla essa planta de saneamento? Como que é a tomada de água? É cisterna, se for cisterna e abastecimento caminhão-pipa, nota fiscal do caminhão-pipa. Se for o hidrômetro, beleza, conta d'água. Uma conta de luz, né, que você vai pegar os dados ali para preencher, no caso de Rio das Ostras, formulário de caracterização do empreendimento, é ali que você coloca todas as informações e é baseado nessas informações que o técnico vai analisar o empreendimento. Então, conta de água, conta de luz, tomada de água. A parte do esgotamento, né? O esgotamento sanitário. Infelizmente, em alguns locais, a gente ainda tem fossa, filtro, sumidouro. Sim. Se é fossa, filtro, sumidouro, quantas pessoas tem? Olha a importância de você ter contratar previamente um profissional, né? Da parte de meio ambiente e tudo mais. Como bem disse a nossa arquiteta Beth Gonzaga no primeiro episódio do podcast. Quem não assistiu, volta lá e assiste. Por favor. Por favor. Imperdível. Imperdível. Você fazer o dimensionamento da fossa filtro sumidouro. A minha empresa tem 10 pessoas trabalhando. Tem uma legislação que rege para você, que vai reger o diâmetro, profundidade e tudo mais, como tem que ser o sistema fossa filtro sumidouro. Não adianta eu ter uma fossa sumidouro pequena, com uma quantidade grande, não vai atender, vai transbordar, você vai ter que caminhar limpar a fossa o tempo todo. Isso acontece para tudo, acontece tanto muito. para os reservatórios, né, esses inferiores, quanto para as caixas d'água. Exatamente, né? Ninguém pensa em dimensionar. Exatamente. E aí, se você tem uma rede coletora de esgoto, é o melhor dos mundos. Você faz todo o seu sistema, bota lá na planta, vai à rede, beleza, resolvido. A parte industrial. A oficina mecânica é grande. Aqui tem uma área de manobra e aqui é a minha área de manutenção. Essa área de manutenção tem que estar impermeabilizada, ela tem que estar coberta, ela tem que ter a canaleta no entorno, porque se acontecer algum tipo de vazamento, esse óleo, por exemplo, não vai passar aquele limite, vai bater na canaleta, vai direcionar para uma caixa desarenadora. Importante ter uma caixa desarenadora antes do sistema separador de água e óleo, porque é ali que você vai reter areia e sólidos grosseiros. Não vai aquela quantidade de areia que você faz, por exemplo, vamos supor que não derramou óleo, mas você fez no final do expediente, sei lá, do mês, você lavou aquele pátio ali, toda aquela areia entrando dentro do seu sistema separador de água e óleo. Entendeu? E aí, é importante também, vai para essa caixa desarenadora, vai passar num separador de água e óleo, né, por densidade. Sim. O separador joga para um lado determinado local o óleo que você vai coletar e vai colocar, por exemplo, eu gosto de trabalhar com uma bombona, um pallet de contenção, que é móvel, aquele de 4 bombonas de 200 litros, você coloca hoje aqui, mas você coloca ali, classifica a área de resíduo contaminado. Bota a bombona ali em cima, a bombona aberta para pano, trapo, qualquer coisa que entre em contato com o óleo, vira resíduo contaminado, resíduo classe 1, e outra bombona fechada para você coletar o óleo lá e colocar ali e juntar um volume e vir uma empresa licenciada, vai pegar a licença dessa empresa, vai coletar aquele resíduo contaminado, vai dar uma destinação, que pode ser um coprocessamento, ou, nesse caso é destinação realmente, né? Que é óleo, pano, vai tudo reaproveitar. Então, dá uma destinação. Como que você comprova isso? Com o manifesto de transporte de resíduo, chamado MTR.
É o documento que comprova que você destinou o seu resíduo ambiental de forma ambientalmente correta. Vai te dar um manifesto de transporte de resíduo. Para você ter acesso a esse manifesto de transporte de resíduo, você tem que fazer o cadastro da empresa no sistema online de manifesto de resíduo. Certo. E aí você vai entrar na oficina, vai entrar como gerador, o cara que coletou, o transportador, e lá no destino final vai entrar o destinador final. Tem todo mundo ali, carimba e assina, e ali você comprova. Importante, essa área ser coberta. A área de manutenção. Por quê? Porque com a incidência de chuva, se não for coberto, você superdimensiona o seu separador de água e óleo. Uma chuva torrencial dessa aí vai passar aquele volume todo no seu separador. De que adianta? Vai sobrecarregar o sistema. Sobrecarregar o sistema. Importante ter isso também, tá? Se é numa área habitada, né? É uma área de comércio e serviço, né? Que pode ter lá uma oficina mecânica. É importante ter, por exemplo, um laudo de ruído. Não o ruído ocupacional, aquele do dosímetro, mas a NBR 10151, o ruído habitacional, o ruído da vizinhança. O que esse empreendimento está gerando de ruído que pode impactar ou não aquela vizinhança? Então tem um laudo de ruído que comprove que o ruído da sua oficina é inferior, por exemplo, ao ruído que você está de frente para a RJ 106 ali. É um ruído de carro absurdo, você não precisa ter. Melhor, você comprova que sua atividade não ultrapassa o limite de ruído estabelecido pela norma, pela NBR. Sim. Entendeu? E documentos básicos, contrato social, CNPJ, tudo mais, você vai colocar lá com enquadramento. O enquadramento é importante, o que a gente vai fazer aqui serve também para o municipal. Em cima desse enquadramento que vai gerar o DAM, o documento de arrecadação municipal, você vai pagar, né, que é a guia o custo do processo de licenciamento. Esse processo ali ele vai ser analisado, vai ter uma vistoria e ele vai gerar uma notificação se tiver alguma coisa que se ajustar. Vai te dar um prazo, por exemplo, 30 dias, prorrogável, tem uma legislação que diz que é prorrogável por metade do prazo. Vai prorrogar ali e você vai cumprir essa notificação, esse bate-bola, até a sua licença sair. Vinícius, de suma importância ter um profissional específico para a atividade, né, Aline? É sim. O cara, ele consegue com isso economizar o tempo dele. Muitas vezes o empreendedor tem essa preocupação, nossa, eu tenho que fazer a questão ambiental. Vai lá e busca um profissional. Exatamente. Profissional, tudo que você citou aqui, toda a cronologia de fatos que você foi passando aqui, eu fiquei me colocando na posição do empreendedor. Que muitas das vezes, por conta de que alguém disse, o outro falou que é fácil, ou falou que é difícil, ele deixa de contratar um profissional habilitado para fazer todo esse trabalho. Ele tenta fazer para, no final, buscar um profissional. Principalmente no âmbito municipal. Não preciso não, Vinícius. Tá tranquilo porque uma pessoa vai me ajudar. Um amigo vai me ajudar. Já fez. Aí no prazo, faltando alguns dias que não deu certo, ele vai te chamar ou para corrigir ou para atender aquele prazo correndo. Exatamente. Com as exigências ambiental. Eu luto todo dia para que a máxima que não possa prevalecer, que é não importa o que você sabe, importa quem você conhece. Isso não pode, cara. Pode. Isso não pode prevalecer. Exatamente. Isso não pode estar correto. Não está correto e não pode estar na cabeça das pessoas que isso é o correto. Sim. Isso aí. Não pode. Não. É o tipo do profissional, Vinícius, que ele, além de fazer o serviço, ele ainda conscientiza o empreendedor. É sensibilizar. Acho que a palavra no meio ambiente é totalmente anda muito mais rápido. Você vai tocar o processo, vai dar o feedback para o teu cliente. Vai cumprir a exigência. Vai cumprir as exigências, vai só informá-lo que ele teve uma exigência X, mas que você já está tomando as providências e ele vai estar tranquilo. A gente vai adequar, vai ter que fazer isso aqui, vamos fazer junto. E outra coisa, quando você vai nesse ramo de licenciamento ambiental, você vai pegando uma certa experiência que chega num determinado momento, que na conversa você sabe se o cara quer fazer ou não. Sim. Porque depende muito dele, não depende de mim. Sim. Eu vou dar as coordenadas, a gente vai ter que fazer isso, mas se o cara, mas... Tá bom. Fulano de tal, aí vai sair andando. Mas peraí, Vinícius, só um pouquinho. Mas tem que atender o telefone. Quer resolver. Isso aí. Não quer resolver. Não quer crescer. Pois é. Então, passando para a nossa próxima pauta, quais são as famosas condicionantes ambientais? Então, assim... De licença. A condicionante da licença. Quando sai a licença, você pega a licença, né? E aí, você vai lá, assina o termo e tal, pega a licença.
vai entregar o profissional, o empreendedor. Quando é uma empresa de grande porte, eles têm ciência que a licença é um documento vivo, não é um documento de gaveta, não é um documento que você pega e coloca na gaveta ou pendura ali e pronto, acabou, vira as costas para ela. Ela tem umas condicionantes, as chamadas condicionantes atrás, que são as regras para aquele jogo acontecer, para a licença poder, durante o prazo dela, normalmente 5 anos, a licença de operação municipal. Durante aquele período, você tem que cumprir aquelas regras ali. Porque quando você for renovar, existe uma condicionante que diz relatório de cumprimento de condicionante. Você tem que relatar ali o que você fez daquelas ações ali durante os 5 anos. E esse é um documento importante. Se você não fez nada, você vai ser penalizado. Sim. Pode ter certeza, vai ser penalizado. E essas condicionantes, ela divide-se em duas. As administrativas, que são aquelas que são comuns a todas as licenças, quase. Renovar no prazo máximo de 120 dias antes do vencimento. Isso é importante. Muita gente perde licença ou é multado porque deu licença dentro dos 120 dias. Ou então deixou passar os 120 e perdeu a licença. Tem que fazer simplesmente tudo de novo. Não exercer atividade fora dos limites do empreendimento. Tomar cuidado com a questão de proliferação de Aedes aegypti, né? Mosquito da dengue. Pendurar a placa informativa que tem ali órgão licenciador, empreendedor, objeto da licença, responsável técnico. Pô, a importância de você chegar no local, ter aquela placa informativa e falar, cara, esse local é licenciado. A própria fiscalização, quando ela vai passando, pô, aqui tá tudo certo, tá tranquilo, vou entrar só para fazer mas eu não tenho que ficar indo lá... Pontuando, exatamente. Então, as administrativas e as condicionantes técnicas. Por exemplo, se é um empreendimento que tem uma estação de tratamento de esgoto, vai ter lá na condicionante, ele vai limitar lá trimestral ou semestral, de acordo com o órgão achar conveniente, para fazer a análise da entrada e da saída do efluente, para saber se está atendendo a legislação. Um separador de óleo, entrada e saída, vai fazer análise de óleos e graxas para saber se está atendendo a legislação. Então, assim, tem outras tantas que vai depender de acordo com a complexidade do empreendimento, entendeu? Então, são essas condicionantes. A licença ambiental é um documento vivo. Ele não pode estar guardado na gaveta. O atendimento dessas condicionantes vai depender muito quando você for renovar a sua licença. São os famosos programas, exatamente. Né? Isso vale, inclusive, para a segurança do trabalho. Exatamente. Se estabelece um programa exatamente. E aí o cara, não, já tem um programa já, mas o programa é vivo. A gente tem que evoluir, tem que evoluir, tem que tomar isso. Exatamente. Tocar as condicionantes. No livro Gestão da Manhã, Sandro Magaldi e José Salib Neto. Um livro espetacular. Sim. Se tiver a oportunidade de ler, é um livro espetacular. A capacidade de processamento de qualquer sistema computacional dobra a cada 18 meses. A capacidade de processamento de qualquer sistema computacional dobra a cada 18 meses. E isso vem sendo regra desde quando o criador do microchip, esse é a lei de Moore. O criador do microchip, que foi Moore, falou isso e isso está se cumprindo até hoje. Então, assim, evolui muita coisa da parte de automação, da parte digital, e a gente precisa evoluir também. Precisa entender os processos, a gente precisa estar perto das E saber que os processos são vivos e eles mudam a cada momento, a cada necessidade, né, que é encontrada aí durante o processo. Exatamente, é isso. É importante que essa condição de você estar evoluindo também impacta direto no teu negócio, positivamente. Claro. Positivamente. Claro. Não é um custo, né? É um investimento que você faz que vai te gerar resultado. É ação preventiva. Ação preventiva. É isso. Estamos chegando no final. Gente, que bate-papo bom. Quando eu falo isso, eu fico... Cara, com sentimento de lamentação. Algo assim. Uma lamúria. Não, uma lamúria. Mas é porque tá fluindo, vai fluindo e a gente tá aqui interessado no assunto. E o nosso medo inicial era de não dar nem 30 minutos de conversa. Né? E Vinícius, eu vou te confidenciar. Cara, ia vir um convidado e de repente, Vinícius, você foi escalado. Eu tinha certeza que o papo ia render muito. E você sabe onde eu tenho a percepção que a conversa tá boa? No sentimento do Cezinha. Quando o Cezinha para ali nos bastidores para fazer... Quando o Cezinha faz assim, ó. Eu falei, o papo tá bom. O Cezinha tá interessado. Tá fluindo. Não, o Cezinha tá interessado e... Nossa. Muito bom, tá chegando ao fim, mas ainda não chegou ao fim. Nós temos algumas informações técnicas
É isso? Temos. Que o Vinícius vai trazer pra gente, que é importante o pessoal ficar bem atento aí agora. Vamos então fazer como a gente fala de porte, eu tenho um amigo, Vinícius Maia. Vinícius Maia, um abraço pra você, um grande irmão. Gente finíssima. Se você gosta de prata, pode procurar lá no Shopping Plaza Macaé, que prata é com ele. Quando eu falo, rapaz, você tem que ver o porte, o potencial, ele pegou isso e falou, Vinícius, senta que vamos tomar uma cerveja. E aí o porte, o potencial poluidor disso aqui, como é que tá? Ele gosta. Ele gosta. Então, assim, quando a gente fala muito disso, de enquadramento, vamos fazer um enquadramento simples e objetivo aqui, né, no sistema CELCA do INEA. Certo. Pra gente mostrar na prática aqui como que a gente vai fazer. Ótimo. Inclusive, sugestão de Aline, aqui eu vou, né, colocar ali em imagens, mas fazer um enquadramento desse em forma de vídeo e postar lá no canal no YouTube para Sim, super interessante, didático, porque aí quem tiver dúvida, acessa o canal do YouTube do Vinícius e vê o passo a passo ali, né? Então, gente, dá uma olhadinha aqui, acompanha a gente, porque ele vai passar didaticamente esse passo a passo aí. Nosso amigo Cezinha vai fazer a coisa acontecer agora. Vai. Podcast da Aero. Tá vendo? Nossa criança Mais uma. aí, nossa criança. Né, Vinícius? Nossa criança nasceu, Vinícius. Aí, pra quem tá nos ouvindo no Spotify e quer ver as imagens, acompanhar as imagens, então acessa o canal do YouTube, que aí você pode acompanhar, olhando aí as imagens que o Vinícius vai mostrar pra gente. Bem legal. Vamos lá. Você vai entrar no CELCA, vai colocar aí no Google CELCA INEA, e aí vai abrir uma página principal, que não é essa aí, e lá nessa página, se você não é cadastrado, você vai falar cadastre, você vai cadastrar. Se você já é cadastrado, login, senha, tudo bem. Detalhe importante, se o seu KNAI não é, se a sua atividade, né, aquele determinado KNAI não é exigido licenciamento ambiental, se você sabe que não é, ou se você quer fazer uma pesquisa se é ou se não é, tem um linkzinho, uma aba verde lá na entrada, que é uma certidão de inexigibilidade. Você clica ali, coloca o seu KNAI, ali ele vai dizer se é exigível ou não. Se não for, na hora ele vai te dar uma certidão dizendo que sua atividade não é exigida. Ali é uma declaração, melhor dizendo. E aí, se você quiser tirar uma certidão, aí você vai fazer o processo para tirar a certidão, entendeu? Perfeito. Então, mas de cara você já tem uma declaração. Já tem uma informação do... Abre essa página, tá? Essa aí é a página principal. Você vai fazendo o número, por exemplo, ali tem 1, 2, 3, 4, 5 processos ali abertos, tá? Um ali que tá pago, mas não tá aberto. E a gente vai mostrar, depois eu volto nessa aí. Bom, passou, vai ali... Questões básicas, né? Estou ciente, em caso de omissão de informação, necessária prestação ou prestação de informações falsas, né? Estou ciente que as informações aqui prestadas gozam de presunção de boa-fé. Você marca os 3 ali, partindo do princípio que você é um cara que está fazendo o trabalho correto, prestando as informações técnicas e corretas, seguindo o nosso código de ética, informações administrativas corretas, você vai clicar os 3 e vai passar. Na sequência, ele te dá as opções. Você quer fazer uma licença ambiental, uma autorização ambiental, uma certidão ambiental, um certificado ambiental, uma outorga, um termo de encerramento, uma averbação, tá? Então, só fazer um parênteses aqui nessa questão de outorga. Às vezes as pessoas têm dúvida. A Bruna, a nossa associada, sabe mais do que ninguém em engenheiro de Minas. Inclusive, o processo de outorga só engenheiro de Minas ou um geólogo pode assinar. Tem 3 tipos. Uma certidão de uso de inexigibilidade, resolução INEA 84. Você entra no próprio sistema e faz essa resolução. Dica, empreendimento pequeno, por exemplo, de novo, oficina mecânica. Se essa água, e aí lá tem as classes que são passíveis dessa inexigibilidade. Residencial unifamiliar, hotel ou pousada até X, empreendimento com até X pessoas, tem lá as classes, lá, dessedentação de X animais. Beleza, se o seu empreendimento se enquadra, mas se essa água for utilizada no processo, ela não vale. Se essa água for utilizada para você lavar a mão e essa água passa no separador de água e óleo, não vale. Se essa água for usada para você jatear a peça, não vale. Ela vale se você tiver a sua fonte de abastecimento e ela for uma fonte única exclusiva para você fazer, por exemplo, a parte sanitária. Beleza. Vocês dão elegibilidade. Uso insignificante, para quem usa até 5 mil litros de água por dia, acima de 5 mil litros de água por dia, outorga, tá? Você vai fazer teste de vazão de poço para saber quanto que o poço pode dar e tudo mais. Quem vai assinar vai ser a Bruna, engenheiro de Minas, ou um geólogo. Um geólogo. Beleza.
Outorga, termo de encerramento e averbação. São esses os objetos. A averbação ali, no caso, é quando você fez uma licença e aí você quer mudar o objeto da licença. Ou você mudou a razão social. Ou você quer incluir ou tirar alguma condicionante. Embasado, tecnicamente. Você faz uma averbação naquele documento. Aí vai um documento à parte. AVB, número tal, tal, tal. A descrição, onde lê-se, cito da licença anterior, lê-se o que tem que ser colocado de novo e vem embaixo. Esse documento só é válido se estiver em conjunto com a licença número tal. Amarra, tem que andar junto. Entendeu? Uma averbação. Aí eu selecionei a licença, né? Licença ambiental. Dentro da licença ambiental, a gente tem as modalidades. A licença ambiental comunicada, a licença ambiental prévia, a licença ambiental integrada, a licença ambiental de instalação, de operação, unificada, a de operação e recuperação. Por exemplo, você tem ali um posto de gasolina e tem uma área contaminada, você tira uma LOR. Você vai operar e vai recuperar aquele passivo ao mesmo tempo. Tá? Uma LAR ambiental é simplesmente quando for só recuperação. Fechei lá, mas eu tenho que recuperar aquele passivo. É uma LAR, tá? E aí você vai... Ali eu marquei a licença de operação. Aí, dentro dessa licença de operação, mas é para qual atividade que você quer licenciar? Aí abre esse campo aí. Você vai digitar ali, você pode digitar transporte rodoviário. Aí já vai jogar lá mais ou menos para transporte rodoviário. Tem um filtro, já entendeu? Nota ali no xizinho ali, 29.02.06 é o número INEA. Traço 3812-2/00 é a numeração do CNAE. A atualização da NOP INEA 46, revisão 6, que trata de enquadramento, foi importante, muito importante por causa disso. Porque, às vezes, o CNAE, você olha pelo CNAE, mas o código do INEA é um código específico. Caramba, e agora? Como é que eu vou ficar cruzando? Na atualização já vem lá na tabela o código INEA e o CNAE para facilitar, tá? Facilitou a Transporte de resíduo perigoso, foi o que eu marquei ali. Você vai colocar a cidade, botei ali Rio das Ostras. Ali tem mais umas informações. Lá em cima, por exemplo, localizado ou desenvolvido em 2 ou mais municípios, ali ele já limita se é impacto local ou se é interestadual ou se é intermunicipal ou interestadual. Já vai ser no INES, vai ser no IBAMA, ali ele já meio que define. Entendeu? Localizado e desenvolvido em unidade de conservação, sujeito à elaboração de estudo de impacto ambiental e a RIMA, lembrando, o estudo de impacto ambiental, o RIMA, relatório de impacto ambiental. O RIMA é um documento com linguagem mais popular, que é o que vai ser disponibilizado para a população com mais fácil entendimento. E o EIA é o relatório técnico, tá? Quando o empreendimento precisa do EIA-RIMA. São empreendimentos muito grandes. Localizado e desenvolvido em unidade de conservação, localização do mesmo como é que é? Localizados no mesmo complexo ou unidade diretamente ligada, essencial ao desenvolvimento, empreendimento ou atividade, sujeito à elaboração de novo e a RIMA, enfim. Você marca ali as opções que tem que ser marcadas. Já vai te direcionar. Exatamente. Próximo. Está classificado. É um MEI, é uma microempresa, é microempreendedor individual, é pessoa física hipossuficiente, tá? Atividade agropecuária ou agrosilvopastoril. Por que disso? Importante, MEI, empresa de pequeno porte, você vai pagar metade do dano. Pô, esse enquadramento ficou muito bom. Vai pagar metade da taxa, entendeu? Não enquadre nada aí. Nenhuma das anteriores vai pagar a taxa cheia. A taxa cheia. Beleza? Próximo. A gente chega na classificação do impacto. Alô, Vinícius Maia. Fica atento. Fica atento. Ali o empreendimento ele vai ser de baixo impacto, médio impacto ou alto impacto, de acordo com a tabela 1 da NOP INEA 46, tá? Depois a gente vai mostrar essa tabela certinho, como que faz esse enquadramento. Dentro dessas classes ainda tem um A, B, C... Exatamente, tem uma tabelinha que você faz o cruzamento do porte e do potencial poluidor. Aí você vai chegar e vai cruzar e vai ter certinho a classe, entendeu? Então, selecionei ali a classe, vai colocar os dados, né? CNPJ, contrato social e tal, vai gerar o boleto aqui no canto. Depois que você gerou o boleto, volta naquela primeira tela.
Gerou o boleto. Vou encostar aqui. Gerou o boleto, ele vai vir para cá. O microfone. Leva junto. Traz o instrumento de trabalho. Gerou o boleto, ele vai vir para cá. Ele vai ficar aqui, o status dele vai ficar como aberto. Você pagou, 24 horas depois, pago. Depois que tá pago, você vai... Aí tá pago, beleza. Aí você tem um checklist, você fez os documentos, caso de transporte, toda aquela documentação que a gente conversou. Você vai aqui nessa setinha e vai clicar ali e vai botar iniciar requerimento. Aí tem uma listagem lá em cima, você vai clicar, botar... Aí tem lá CNPJ, contato social, declaração, vai anexar ART, tudo isso. documento de averbação, laudo de ruído, documento do veículo, CRLV, tudo. Só que aqui é um apelo para o INEA. Nessa listagem, tá tudo desorganizado. A ART tá lá embaixo, procuração tá lá em cima, isso na listagem. Sim. Cara, é um saco. Sim. Você tá procurando ali. É difícil achar. Por vezes você não coloca nada, coloca a descrição, porque você não consegue. Você fica rolando. Se tivesse em ordem alfabética, por exemplo, procuração. Isso é prático, procuração. né, gente? Excel, o Excel entendeu? faz isso. Facilitaria muito. Um apelo para o INEA. Melhor. Isso aqui é um processo, é novo sistema e está em processo de melhoria contínua. Inclusive, quando lançou, tinha um canal que a gente mandava as inconsistências. Eu cansei de mandar inconsistência que foram melhoradas. Dentro do meu processo que foram respondidos e me deram feedback, ok. Isso é um ponto. Anexou toda a documentação, beleza. Aí o requerimento vai ficar aqui, ó, enviado. Status do requerimento. Você preencheu tudo lá, enviado. Status do requerimento enviado. Tem uma pessoa que vai fazer essa listagem, esse checklist inicial. Olha, documento tal. Ainda não é análise técnica, é uma análise administrativa. Preencheu esses mínimos requisitos, status concluído. Concluído, vai gerar um número de processo SEI aqui na frente. Aqui é o meu próprio sistema esse aí, eu coloquei aqui para não aparecer o CNPJ ali dos clientes, mas vai aparecer aqui o número SEI. Aí você pega esse número SEI. Hoje em dia, tudo, processo online é tudo no SEI, que você coloca lá, consulta de processo meio ambiente SEI. Vai aparecer lá o link lá, você coloca lá e lá tem um histórico técnico que vai analisar. Se tiver isso em caso de INEA, né? Que a gente está falando. Se tiver uma notificação, ele vai botar a notificação ali, você vai baixar a notificação, tem um prazo. Aí se tem a notificação, chega no seu e-mail. Uma notificação, vem até não responder, e-mail automático. Vem uma notificação com um espaço e um código. Você bota aquele código numeral naquele espaço, abre a notificação e ali abre também o canal para você responder. Preciso que refaça o documento tal, tem que inconsistência aqui e tal. Pega esse plano de limpeza e desinfecção, que foi um documento que faltou eu falar na licença de transporte. No carro de resíduo tem um documento chamado plano de limpeza e desinfecção do veículo. Para lavagem dos tanques. Não, no carro de transporte de resíduo sólido de saúde. Aquela normalmente aquela Fiorino. Né? Importante. Ela tem que ser... Tem lá na NOP 28, carro de cor branco... Por dentro dela tem que ser baulado, não pode ter quinas. Então, assim, como que é a limpeza disso? Que tipo de produtos você usa? Plano de limpeza e desinfecção é um documento que faltou eu falar que tem que ter no transporte de resíduo. Então, tem que ajustar. A RT, tá faltando a RT do plano de limpeza e desinfecção. Você pega, anexa nesse e-mail lá que abriu, reenviou, depois de X dias vai estar lá no sistema e ali você vai acompanhando. Beleza, ali até finalizar, saiu o parecer técnico, saiu a licença, você baixou a licença, entregou ao seu cliente, tá pronto. Complexo. É isso. Vamos agora ver a questão da classe, antes da gente finalizar. O processo dele demora em média, quanto tempo? Cara, em média, levando as condições normais. Na resolução CELCA, tá? Que é uma resolução que rege o licenciamento ambiental, que é o decreto 4.9.890 de 2019, ele tem lá os prazos pré-estabelecidos para cada tipo de licença. Certo. Em média, aí, um pelo outro, uns 6 meses mais ou menos. 6 meses? Uns muito antes, outros um pouco mais. Então é mais ou menos... É um processo bem complexo, né? Bem complexo. Muita informação. Bom, para a gente chegar
na faixa de saber aquelas classes, a gente vai acessar a NOP, que é a norma operacional do INEA 46, que está na revisão número 6. Você vai ter ali os grupos. Tem lá mineração, grupo da parte agro-silvopastoril, enfim, tem muitos outros grupos, tá? A gente faz no transporte, que foi aquele enquadramento que a gente fez. Então a gente acha o grupo, aí ele tem subgrupo, o código ali do INEA, certo? A atividade, o potencial poluidor, que é importante a gente se gravar, que a gente vai precisar dele. E aqui o que a gente quer saber principal é o critério de enquadramento. Sim. Tá? Aí você coloca lá na lupazinha, bota lá, transporte de resíduo. Vai subindo. Aí, volta. Sobe um pouquinho. Tem uma faixa marcada de amarelo. Aí. Você achou ali o subgrupo lá, transporte, né? Ali é o código, né? Transporte. Então, o potencial... Leva o instrumento de trabalho. O potencial é médio. Lembra que o potencial é médio, o critério de enquadramento é o 28. Ele tem lá N critérios de enquadramento. Beleza. Aí, vai passando. Eu vou no anexo dessa norma operacional e vou achar o critério de enquadramento 28. Sim. Ali a gente começa a fazer o enquadramento do porte, já que a gente sabe que o potencial é médio, que estava lá. Então a gente vai fazer do porte. É uma empresa que tem até 5 veículos. O estado da carga é sólido ou é líquido? Se ele tem um ou outro, ele vai optar ali por um ou outro. Se ele tem os dois, ele vai optar pelo mais crítico. Sim. Certo. Então, um lá em cima com líquido, dois com 3. Forma de acondicionamento, a mesma critério para cima, ou um ou outro, se os dois, o mais crítico. A granel. Então, 1 com 2, 3, com 2, 5. Lembra ali que a pontuação é a soma. Ele está ali de 4 a 6, o porte dele é pequeno. Aí ele vem para a tabela, o porte é o pequeno segundo, com um potencial poluidor médio, ele vai dar classe 3E baixo impacto. Entendeu? É um cruzamento de dados. Exatamente. E aí ele pega esse dado e ele vai lá naquele que a gente fez, lembra das classes? Ele vai colocar a classe lá dentro certinho e enquadrar. Entendeu? Isso é um enquadramento simples, vamos para um transporte, tem... Agora de cabeça eu não vou lembrar, mas tem muitos critérios de enquadramento. Inclusive, essa resolução aí foi atualizada, né, para poder unificar, diminuir, sistematizar de forma melhor a questão dos critérios de enquadramento. Isso você vai fazer isso tudo de forma online, tudo de forma... Exatamente. Esse aí você pode fazer online, lá no sistema tem como você fazer, no Celca, mas aí você pode pegar a resolução INEA também e ir fazendo ali que é bom que te dá um conhecimento, te dá um conceito muito maior. Até para você já conseguir internalizar isso. Exatamente. Perfeito. Rapaziada, acho que era... Não. Era isso? Essa acho que era o mínimo. Essa era a primeira parte, né? Não era isso, acho que não era isso tudo, mas foi maravilhoso. É a contribuição que eu podia trazer aqui hoje. O meio ambiente é muito amplo. Acho que eu falei aqui... Conversamos ali na parte interna. Sim. O Felipe Brasil é um cara que eu considero demais e que eu sempre tenho questões que eu... para quem que eu vou procurar? Quem eu vou correr? Você tem que ter um... No início do mestrado lá, um professor... que eu não me recordo o nome agora, disse: você está debruçado do ombro de qual gigante? Na questão de pesquisa, né? Sim. Você está correndo com quem? Quem que é a sua grande referência? Então, assim, eu acho que você tem que ter uma grande referência na área para você recorrer, para você, né, se balizar né? e seguir. Eu sempre penso assim, se numa mesa você é o mais inteligente da mesa... Tá na hora de levantar dessa mesa. Tá na hora de seguir para uma outra mesa. Exatamente. Com excelente certeza. Reflexão ali. Sim. O mesmo para reunião. Se todo mundo concorda com tudo que você fala na reunião, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Pode dar um passinho atrás. Não sai dali achando que você é fantástico, não. Dá um passinho atrás e acho que tem alguma coisa errada. Crítica é sempre bem-vinda. Construtivo. Demais. De quem já construiu alguma coisa. Isso aí. Importantíssimo. De quem já construiu. Cuidado com quem não está construindo nada. Está te contando só sonhos, histórias e exatamente. O case mesmo é nenhum. Exatamente. Então, estamos chegando ao final de mais um episódio que foi
Foi excelente todas as informações que vieram. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ouvir, vão pausar, vão voltar, vão anotar, principalmente os universitários. Então, você que ainda não curtiu a nossa rede social, não está acompanhando ainda a Aero, vai lá no Instagram, estamos ativos nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify, no YouTube. Siga as nossas redes, fiquem ligados e deixa um comentário pra gente. O que você quer que a gente traga aqui de informação, que a gente está construindo esse podcast é para você. Só que antes de terminar, a gente tem a hora do desafio. E eu... Isso não tava no script. No script, não, não, porque é uma surpresa. Não tava no script, não. Fique certo que vai acontecer uma musiquinha pra poder... a Cezinha não é fácil. Se for forró pé de serra, eu tô dentro. Se for forrozinho pé de serra... Então, o legal é que com você pode ter vários desafios, né? Tem que ser um que ele não faça. Se for forró, ele não pode. Eu não concordo. Não concordo, Não, né? forró pra ele... Falando nisso, ó, o Festival de Forró de Aldeia Velha que tá chegando, Cezinha... malandramente já passou por lá. Cezinha. É um dos maiores do circuito que a gente tem. Bora fortalecer a nossa cultura, né? Legal. Cultura brasileira. É aqui em Aldeia Velha, pertinho. Lugar lindo, Pertinho. Josemar faz com muito carinho, com muito afinco e proporciona pra gente dias maravilhosos. Nossa. À beira da cachoeira, onde você acampa, tem pousadas e tudo mais. Eu gosto de acampar. E do outro lado, o Festival de Forró acontecendo. Que ótimo. Que legal. Que ótimo. Fica a dica. Fica Não, a ótima dica. dica, Isso ótima aí. dica. Fica a dica. Ótima Porque dica. nem tudo é trabalho, né, gente? E se a Exatamente. gente conseguir trabalhar se divertindo, é melhor ainda. Não, Olha, Festival de Forró de perfeito. Aldeia Velha. Esse é o objetivo, mano. né? Bem, Vamos então pro não desafio. vai E ser aí, que forró, desafio é não esse? será o forró, porque forró já está muito preparado. E, assim, se você for desafiado para o forró, eu também serei desafiada, né? Então vamos deixar o forró um pouquinho de lado. E como eu sei que você é um leitor assíduo e que tem aí grandes autores como referência, eu vou pedir para você deixar uma dica de livro. Não, aí ficou fácil. Aí ficou fácil. Eu sei, não foi nem um desafio, né? Aí Hoje. ficou fácil. Eu tenho aqui do meu lado, como a gente falou muito aqui do Felipe Brasil, inclusive, para fazer esse podcast, eu vi muito o programa dele, o Convergência Ambiental, né? Que era um programa de Baita entrevista. programa. Um baita programa. Trouxe lá, levou lá... Grandes referências. Grandes referências de um tema, vale a pena colocar lá Convergência Ambiental, que é um programa de extrema relevância. Eu tenho aqui o livro construído a muitas mãos, muitos autores, mas organizadores são dois, é o Felipe Costa Brasil e a Ana Alice de Carli. Esse é o livro que eu vou indicar, né? Que trata da questão de Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? A 12305 de 2010, uma análise interdisciplinar de sua efetividade. Então, passado 10, 11 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é 2010, eles fizeram uma reflexão de como está essa questão do resíduo no Brasil. Então, aqui dentro dos temas, aqui no prefácio, tem 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos e muitos desafios precisam ser enfrentados no Brasil para sua efetiva conscientização. Educação para o consumo, indivíduo como um dos agentes promotores da redução de resíduo. Aterro sanitário, critérios legais, técnicos e normativos para a localização, implementação e operação. Coleta seletiva e os catadores, que a gente falou. Falamos. Resíduos sólidos recicláveis. Oportunidades sobre coleta seletiva como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Realidade das mulheres de Volta Redonda no trabalho da cooperativa de catadores. Tá? Atuação no cenário e rastreabilidade de resíduos. Então, assim, muito conteúdo bom aqui. Eu tenho certeza que foi escrito com muito carinho pelo Felipe. Felipe, que é um mega profissional aí da área de meio ambiente. Sem palavras. Tá? Excelente dica. A Ana Alice também, eu não a conheço, mas Sim. pelo descricionário aqui também muito capacitado. Tá aí. A dica... Felipe, falta você fazer a dedicatória que você me prometeu. Política Nacional de Resíduos Sólidos. O Felipe Fala, já Brasil. fica o convite de vir no podcast e fazer a dedicatória aqui ao vivo. Fazer a dedicatória ao vivo, a gente montar uma bancada e bater um papo sobre o meio ambiente com outras questões mais
que você com certeza tem para trazer para gente. Ô, Felipe, um grande abraço para o Felipe Brasil, também foi meu professor, acredito que tenha sido professor de grande parte de uma geração. O Felipe é fora de série, realmente. Foi meu professor na pós-graduação. Foi na pós também. Engenharia de Segurança do Trabalho. Isso. Bom, o outro livro, na verdade esse eu estava guardando as 7 chaves para achar um momento ideal para ser feita a entrega. Eu acho que não tem momento melhor do que esse. Estação da União, Aspectos Históricos, Reserva Biológica da União. A nossa Reserva Biológica da União próxima aqui. Visite. Conheça o trabalho. Conheça, lá. linda. Esse livro que é de extrema importância, né, da nossa Rebio União. Muito bem ilustrado, tá? Com figuras excelentes, tá? De todo o histórico, desde o nascimento, a estação de Rocha Leão, tá? Muitos outros aspectos aqui, a questão das fazendas, muito rico de imagens, tá? Esse livro que foi, a impressão dele foi financiada pelo Fundo Municipal de Meio Ambiente, né? Então, mais uma ação que a gente participou como entidade, né? No Conselho de Meio Ambiente. Sou muito grato por participar desse momento específico. A gente destinou uma verba para poder fazer a produção desse material de muita importância, valor cultural e acima do, né? Sim. Acima das outras muito questões. Bem aplicado. Né? Então, esse eu já li ele como um todo. Esse é o que eu vou entregar hoje ao nosso presidente para fazer parte do acervo da Aero. Maravilha. Pessoal que não sabe, a Aero tem um acervo lá, está criando, né, construindo um acervo a várias mãos. Então, um profissional sempre que passa por lá, deixa uma biografia para que a gente possa emprestar para os colegas, né, se debruçar sobre ela. E entra mais uma para a nossa bibliografia que cada dia cresce mais. Muito obrigado, Vinícius. Muito obrigado mesmo. Com certeza vai ser guardado com muito carinho e a gente espera emprestar para muitos profissionais. E para a sociedade, né? Claro. A gente pretende abrir essa biblioteca aí para a sociedade também utilizar. É isso, né, Aline? Perfeito. Melhor que isso, só a gente presentear o nosso convidado. Tem presente? Claro! Claro que tem claro presente. Que tem presente. Todos os convidados especiais do podcast ganham a caneca da Aero. Leva um pedacinho desse projeto para casa. Obrigado. E a caneca... aniversário. Parabéns, meu querido. Parabéns. Recebo esse presente da Aero. Vou usar com muito carinho. Obrigado. E você que gostou desse programa, deixe seu like, deixe seu comentário. Esse programa está sendo patrocinado pela Caixa de Assistência Mútua. Conheça a Mútua, se associe à Mútua, faz parte do nosso sistema Confiacreia. Você, profissional, é o financiador da nossa Caixa de Assistência. Fique atento, acesse a página da Mútua e se inscreva. Vinícius, sem palavras... O que eu tenho a dizer é que a nossa entidade está muito bem representada por você. Inclusive, quando você fez a narrativa dessa última eleição do biênio, basicamente, ou você participou sozinho. Nessa eu não estive presente na primeira. Essa você participou sozinho. O teu trabalho foi fruto da vitoriosa participação da Aero. Os colegas, os nossos pares, as co-irmãs que lá estão, representantes também da sociedade, disseram em alto tom que a Aero tinha que permanecer naquele conselho e saímos de lá muito felizes com uma expressiva quantidade de votos, né? Fomos o mais bem votado daquele momento. Não quer dizer que as outras não tenham mérito, ao contrário. As que estão lá realmente lá tem pessoas mérito. extremamente capacitadas. É isso? O conselho funciona hoje redondo. Obrigado por contribuir com a nossa entidade, dedicar horas, afinco pelo nosso conselho, pela nossa entidade. Obrigado a vocês pelo convite, espero ter contribuído. Acho que vai sair daqui um conteúdo muito bacana. Vai sim, tenho certeza. Sinta-se abraçado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Foi, Cezinho.